Agora com o Tarde CM na companhia da Maia. Boa tarde, Maia. Muito obrigada, Janete. Uma boa semana para todos. Uma boa tarde, claro, para começar. Eu estou na companhia de Eva Medeiros e também da doutora Rosa Amaral, já a vossa conhecida. E Eva Medeiros vem contar uma história de vida que ele levou a fundar uma associação a Amigos de Rua. É uma história incrível. Doutora Rosa Amaral vai acompanhar esta história. Eva, muito obrigada por estar aqui. Eu vou começar este programa com uma pergunta que habitualmente não se faz, mas eu tenho que fazer. Que idade é que tem? 35. Tem 35 anos. Ainda se pode fazer. Com a sua idade, ainda se pode fazer. 35 anos. Com 35 anos, já passou por tanta coisa. Já vivi 1000. Já viveu 1000 anos. Nasceu no Brasil. Em que zona do Brasil é que nasceu? Marabá. É uma cidade que faz parte do estado do Pará, que pertence à Amazônia. Pronto. Portanto, é uma zona muito interior. Bem interior, sim. Muito interior e, portanto, toda a comunicação ali é difícil chegar, não é? Hoje, atualmente, já está fácil. Agora, antes não. Pronto, mas isso ainda valoriza mais o seu percurso. Isso é muito importante percebermos onde a menina nasceu, ali muito isolada, também pobre. Bastante. E, portanto, isto valoriza muito o seu percurso. Como era a sua família? Quando fala assim família, eu não posso dizer que sei bem o que é família. Porque eu não conheço pai, eu não conheço avó, eu não conheço tio, eu conheço uma mãe e um irmão. Não é? O meu pai, da mesma maneira que veio, ele foi. Ele era garimpeiro. Pronto, para vocês que não sabem o que é um garimpeiro, é uma pessoa que procura ouro. A minha mãe também fez parte da história do garimpo, da história do ouro, da procura, tão sonhada procura do ouro. Pronto. Então, são duas pessoas que são imigrantes foram imigrantes dentro do próprio país. Portanto, deslocavam-se de uma região para outra para procurarem, então, o dito ouro, que era procurado nas margens dos rios, não exatamente. era? Inclusive, ao pé da minha cidade, tem um local chamado Eldorado dos Carajás, que é onde tinha um garimpo. Então, deslocou-se imensas pessoas para lá. Portanto, dessa relação do seu pai e da sua mãe, nasceram 2 filhos. Na verdade, eu vim de uma gravidez de 7, né? A minha mãe tinha dificuldade e cada vez que engravidava, ou abortava naturalmente, ou quando nascia, em poucas horas, morriam. Então, depois ficou a Eva, aliás, primeiro veio o Adão e depois a Eva. Pronto. Então, tem um irmão Adão. Sim. Exatamente. Sim. A Eva, depois os seus pais separaram-se, já a Eva Na verdade, disse, eles nunca viveram juntos. O seu pai foi-se embora, sim, não é? E como é que foi então a vida da sua mãe? É assim, a minha mãe, assim que o meu pai também nunca me registrou, não tem o nome do meu pai. A minha mãe depois teve um outro companheiro, tinha para aí 2 anos de idade. Ela tinha lá a gente chamava uma vila de aluguel, ou seja, uma casa com vários quartos para alugar. Pronto. Entretanto, o que acontece? Nesse percurso, ele era um alcoólatra. A minha mãe também começa a beber junto com ele. E tinham brigas inconstantes em casa. Isso está a falar já do seu padrasto? Isso. Está a falar já do seu padrasto. Portanto... Porque ele já entra quando eu tinha 2 anos de idade. Pronto. Portanto, para falar do meu padrasto, para falar de mim, e tenho que falar automaticamente dele também. Claro que sim. Portanto, no fundo, a primeira pergunta que eu lhe fiz é quem era a sua família. Não lhe podendo chamar família, era a sua mãe, o seu padrasto, a Eva e o irmão. Exatamente. Pronto, portanto, a doutora Rosa não se pode chamar família porque não havia aqui laços fortes, não é? Sim, neste caso, como está a explicar, a sensação é que a família não estava de um todo constituída e presente. Por aquilo que eu percebi, há um pai que é pai, mas não registra, não participa e que se vai embora. Temos uma mãe que fica a cuidar dos filhos e talvez perto da idade dos 2 anos tem o padrasto, uma segunda relação e, de início, parece-me ser tudo... Não quer dizer que uma família não possa ser constituída por uma mãe e uma filha. Mas neste caso, eu acho que estamos a falar da dificuldade de dizer família porque não se sentiu em família. Não, nunca tive. Sim. Mas há uma altura que isto ainda se complica mais, esta ausência de estrutura, porque o seu padrasto toma, de facto, atitudes consigo muito graves. Sim, é assim, eu comecei a trabalhar com 7 anos já. Com 7 anos eu já ajudava a minha mãe a ir vender coisas na rua, eu vendia peixe, eu vendia feijão verde, eu vendia gelados na rua, que a gente chama lá por casa picolé e sorvete. Pronto. Entretanto, nessa altura minha mãe já está constantemente a beber e constantemente brigas em casa. Com 11 anos de idade,
eu comecei a ser violada pelo meu padrasto, também pela ausência sempre da minha mãe, porque a minha mãe estava mais presente no álcool do que propriamente na vida de mãe, naquilo que ela devia fazer. E eu já trabalhava, porque eu com os 11 anos de idade já sustentava automaticamente a casa da minha mãe. Mas, Eva, lembra-se com certeza quando aconteceu esse primeiro abuso, foi para si um choque muito grande. Foi porque, assim, a minha mãe não estava presente e ele veio e colocou uma faca no meu pescoço e disse que se eu não fizesse aquilo que ele queria, ele mataria o meu irmão e a minha mãe. E não ficou só em uma vez, isso foi durante muito tempo, ele continuou a fazer. Ele chegou a bater pessoas... Eu fui para a escola já com 11 anos, foi quando eu também tive o meu registro de nascimento, já tinha 11 anos de idade. E ele chegou a colocar os bandidos dele, tipo uma quadrilha, para me bater no caminho da escola, porque se eu falasse, de fato, iam matar. Mas a sua mãe chegou a saber? Ela ficou sabendo quando eu tinha 12 anos. Até a parte da minha mãe saber, eu fiquei sendo violada e agredida, não é? E ele, muitas das vezes, agredia ela para que eu entendesse o que ele ia fazer. Pronto, se eu contasse. Como é que a sua mãe chegou a saber? Eu fui trabalhar na casa de um senhor para ganhar R$30 no mês. E lá eu fazia tudo, eu lavava, eu passava, eu cozinhava. E estava muito cansada. Contei-lhe tudo. E fui para a escola, porque nessa altura eu já estudava. Nessa altura, quando eu cheguei em casa, eu tive a surpresa da minha mãe ficar sabendo que eu tinha sido violada. Entretanto, já justifica o fato de eu ter ido para a rua, porque a rua era mais segura do que dentro da minha casa. Pronto. Então, havia muitas noites que não dormia em casa? A rua era a minha casa. E a sua mãe não estranhava isso? A sua mãe achava isso normal? A minha mãe estava no mundo dela, digamos isso. Ela estava no mundo dela. A gente não existia. E o seu padrasto não a ia buscar, não a obrigava? Não. Eu só voltava porque eu tinha pena da minha mãe. Eu sabia o que ela estava a passar e eu também tinha o meu irmão. Eu tinha a obrigação de cuidar dos dois. Eu tinha a obrigação de levar comida para eles. Eu pedia esmola na rua para levar comida para eles. Portanto, eu tinha que estar lá. Quantos anos é que esteve na rua? Até os 13. Até os 13. Dos 11, no período dos 11 eu ia e voltava. Nos 12 foi quando a minha mãe finalmente descobriu a situação toda. E quando eu cheguei em casa, ao invés de ela ter uma conversa amigável com a Eva, não, ela bateu-me. Ela jogava-me na parede, ela dava-me tapas. Tanto que quando eu tive meu período a primeira vez, eu escondi. Quando ela descobriu, ela voltou a bater. Então, nesse período, o meu padrasto, ela registrou uma ocorrência, ele foi preso. Depois ela tirou a ocorrência, ela foi lá e disse que era tudo mentira, tirou a ocorrência e disse que a justiça de Deus era a maior. Eu fiquei em choque, né, porque eu não estava à espera que ela o fizesse. Ela nunca mais voltou, mas sempre que ela bebia, dizia assim, olha, entregaste para o meu marido porque tu quis, tu estragou com a minha vida. A verdade, Eva, é que a Eva vai crescendo, vai também estudando, não é? E um dia acaba por se apaixonar. Um dia, que idade tinha quando conheceu o pai da sua filha? Tinha 18. Tinha 18 anos? 18. E ele que idade é que tinha? Olha, quer que eu seja muito honesta, eu já nem lembro a idade que o pai da minha filha tem. A gente é muito amigos, mas... Não, eu não queria saber que idade é que ele tem, queria saber que idade é que ele tinha na altura. Era a vossa diferença de idades, era grande? Uns 3 anos, mais ou menos. Era para aí, portanto ele era mais velho. E olha que eu sou amiga dele. Certo. Ele era mais velho e, portanto, de alguma forma, a Eva sentiu ali segurança. Não tinha medo dos homens? Não, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu culpo quem teve a culpa. Se aquela pessoa não me fez, então eu tenho que confiar naquela pessoa até me fazer alguma coisa. Oh, Rosa, mas esta postura da Eva é muito invulgar. Com certeza teremos mulheres a ouvirem-nos que passaram por isto e desenvolveram reserva afetiva e sentimental e não conseguiram amar. Sim. Acho que a história da Eva é um exemplo por si próprio, por ser um caso atípico e, como ainda há bocadinho em off estávamos a dizer, ela está aqui e está aqui muito inteira. Há muitas pessoas que não voltam a ter uma relação, ou se voltam a ter relações, muitas das vezes são relações traumáticas ou traumatizadas, porque a pessoa, ainda que se entregue porque busca amor, porque busca ter uma companhia, porque busca ter um caminho de vida normal, muitas das vezes a relação acaba por ter um fundo negro, porque a pessoa pode não chegar a confiar, ou na sexualidade, ou até no próprio caminho, ou pôr-se a jeito em situações de abuso, mais abuso,
exatamente porque o seu amor próprio permitir mais abuso. Exatamente. Já lá iremos, esta conversa faz todo o sentido. Eva, o pai da sua filha sabia destes seus abusos? Não sabia? Não. Portanto, a Eva não lhe contou isso? Eu, nessa altura, eu trabalhava como auxiliar técnica de autópsia para a Polícia Civil Científica. Pronto, porque eu já dei um pulo. Depois de todo esse percurso, eu comecei a pensar um pouco muito na Eva, tanto que depois que eu decidi sair de casa de uma vez, eu tinha duas decisões. Ficava no mesmo barco que afundava de vez, ou saía e tomava de conta da minha vida. Muito bem, então nessa altura já tomava conta da sua vida, já tinha conhecido o pai da sua filha, a quem não contou contou depois, mas não contou na altura. Entretanto, é engravida da sua menina, não é verdade? Quando é que vem para Portugal? 2012. 2012 vem para Portugal. Sim. Não traz a sua filha na altura? Não, eu vim noiva, depois voltei, casei-me, não é? Aí trouxe ela. Eu vim em janeiro de 2012 e ela chegou cá em janeiro de 2013. Foi a altura em que eu fui para lá, casei, tive minha lua de mel toda lá e a trouxe. E, portanto, finalmente está em Portugal, numa terra bonita, com o marido, com a sua menina. Tinha então a família que queria ter e corria tudo muito bem. Nos primeiros 2 anos correu muito bem. Era um príncipe. Infelizmente, meu príncipe se tornou um sapo. Né? Desculpa lá. E porquê, Eva? É assim, eu não vou falar da religião, do nome da religião em si, mas tínhamos a nossa religião, casamos por a nossa religião, só que ele fanatizou tudo aquilo. E ao fanatizar tudo aquilo, não podíamos ter uma conversa normal. Eu estou aqui, mandar vir com ela por alguma coisa que eu não gostei. Quando eu fazia, ele dizia que eu estava endemoniada. Tinha o demônio dentro de si. Exatamente. E nessa altura eu comecei a ser diagnosticada por ele com depressões, né? Eu tive vários tipos de depressão, Diagnosticada por ele por quê? Ele era um profissional de saúde? Ele ia pesquisar na internet. Ele ia pesquisar na internet, pronto. Então, tinha que uma discussão com ele, estava endemoniada. Se eu ficasse 3 dias sem falar com ele, eram os demônios a tomar de conta do meu corpo. Entretanto, ele chegou a um ponto de colocar panos na minha boca, a sufocar-me e a fazer orações, que era para os demônios sair. Como aquilo nunca se tornou, era demônio, ele tentava me drogar, né? Ou seja, eu tomei vários tipos de medicação, inclusive fui várias vezes nos médicos, dizia aquilo que ele queria que eu dissesse, né? E era diagnosticado. E tinha que tomar a medicação, porque ele verificava na minha língua. Portanto, deixou-se manipular. Deixei. Porquê que isso aconteceu? Uma mulher que já tinha passado por tanta coisa e tinha dado uma primeira volta. Vamos parar, doutora Rosa, ao facto de já haver aqui uma fragilidade anterior que quase de alguma forma deixa que isto aconteça. Muitas das vezes, quando uma pessoa foi alvo de violência, quando foi alvo de abuso, todo o seu desenvolvimento da imagem de si próprio, da sua imagem corporal, das definições de espaço, da definição de sexualidade e da definição de ser um alvo de amor genuíno de outras pessoas, não é? Será que alguém vai gostar mesmo de mim? Tudo isto fica, muitas das vezes, embrulhado, mal resolvido e, quando a pessoa está no seu estadio adulto, tal e qual como diz, a relação não começou logo assim. Pois. Começa por um encantamento, um enamoramento, é o príncipe e consegue cativar o amor. E depois a pessoa sente-se responsável, não consegue ganhar distância, sente-se em dívida, sente que se calhar não vai encontrar mais ninguém, entra num processo... E se calhar tem sempre aquela expectativa, de que eu tenho percebido das pessoas vítimas de violência que vou entrevistando, é que a pessoa tem sempre aquela expectativa que o príncipe vai voltar, não é? Exatamente. Aquilo é passageiro. Ninguém casa com agressor, ponto. Não é? Eu acho que tu casa com um príncipe encantado. E ele foi. Aliás, quando ele trouxe-me para Portugal, eu não sabia o que era um shopping. Eu não sabia o que era elevador. Eu não quero desmentir, Eva, mas há muitos jovens que são vítimas de violência no namoro e que acabam por casar com o agressor já em namoro, esperando que o casamento venha resolver. Mas não foi o seu caso, isso ficará para outra conversa. Foi o caso, de maneira nenhuma. Foi o seu caso. Como é que se conseguiu libertar deste homem? Olha, foi bem complicado, porque eu tive um braço partido, né? Eu tenho um ferro daqui para cá, eu tive o tendão cortado também, fui jogada de uma janela do primeiro andar. Eu não acreditava mais na Eva. Foi jogada de uma janela do primeiro andar? Como é que isso foi?
Foi numa discussão e ele empurrou. Pronto. E o que acontece? Esteve internada. E sabe que é uma das coisas que eu até hoje penso que quando ele partiu meu braço, numa discussão, ele jogou-me para trás do carro, disse que eu estava com demônios e apertou meu braço até partir. O médico foi negligente, porque ele disse que tinha partido meu braço para o médico, disse que estava tentando me segurar, que eu estava exaltada, e o médico não chamou a polícia. O médico não denunciou. Se dentro de um hospital no qual eu deveria ter sido tratada, cuidada, eles não fizeram. Eu não podia contar com mais nada. Isso foi há quantos anos, Eva? Foi em 2015. Portanto, estamos a falar sensivelmente há 6 anos. Eu penso que muita coisa já tem evoluído nesse sentido. Não só os médicos nos hospitais, os professores nas escolas, os próprios vizinhos, hoje em dia também já não olham tanto para o lado e, portanto, conseguiu libertar-se, embora tenha sido difícil. Que idade tem a sua menina agora? Ela tem 17. Vai fazer 17 agora em agosto. Tem 17 anos. Eu sei que teve que começar do zero, porque ela, a uma dada altura, sai e leva-lhe tudo, mas não levou a sua filha. Como é que se chama a sua filha? Letícia Nicoli. Ela gosta de Nicoli só. Nicoli? Exatamente. Então vamos receber a Nicoli. Nicoli, aí está ela, viva, querida. Vamos deixar a Nicoli sentar ali. É uma menina feliz e é uma menina muito simpática. Nós já conversámos lá fora. Nicoli, tu percebes a luta da tua mãe? Sim, percebo. Vivi com ela um pouco. Também viveste com ela um pouco desta luta? Dela, sim. E achas que tu és uma jovem, daquilo que vês à tua volta, sentes que os jovens estão mais despertos para esta realidade ou ainda também alinham muito neste tipo de violência? Sinceramente, a maior parte alinha muito ainda, mas depende do tipo de criação ainda. Portanto, há rapazes que ainda exercem alguma influência sobre as namoradas. Eu falo, olha, tenho bastante experiência, até pelo curso que eu tiro, não é? Eu convivo bastante com rapazes e eles, sinceramente, acho que os pais precisam dar uma educação melhor aos filhos hoje em dia. Precisam ter conversas mais sérias sobre como precisam tratar as suas namoradas. O respeito, não é? Exatamente. O respeito que é muitas vezes aquilo que falta. Portanto, eu acho que a Rosa, a Eva, quando de alguma forma idealiza que a pessoa só casa com o seu príncipe encantado, não, às vezes casa já com o seu agressor. Sim, cá muitas vezes podemos falar da nossa realidade, acontece porque as pessoas muitas das vezes envergonham-se de terminar uma relação, porque já dura determinado tempo, porque muitas das vezes o agressor já vive na família e terminar a relação é quase como terminar uma relação que já é com a família toda, que já não é só com a própria pessoa. Muitas das vezes a pessoa sente-se sozinha porque, por vergonha inicial, não partilha e depois parece que tudo se embrulha e agora como é que eu conto que há um ano ou que há não sei quanto tempo aturo isto? E as pessoas às vezes que é muito importante, procuram... doutora Rosa, é testemunhos como o da nossa Eva, este testemunho para que as pessoas que estão em casa percebam é possível quebrar este ciclo, é possível fazer coisas diferentes. A nossa menina que está aqui também ajuda a Eva na associação, porque a Eva, entanto, é presidente de uma associação Amigos de Rua. Ao quadrado. Ao quadrado? Exatamente, é Amigo de Rua ao quadrado. Ao quadrado. Uma associação que é constituída por voluntários e que ajudam sem abrigo. Porquê sem abrigo? Olha, antes de qualquer coisa, eu só quero ressaltar aqui uma parte que acho fundamental, que é a polícia. Eu tenho um anjo da guarda, que é o agente Beijinha, e essa pessoa virou para mim e disse assim, eu acredito em você. E ele acreditou em mim quando nem eu acreditava. E graças ao agente Beijinha, eu hoje estou aqui a falar então, consigo. Então, um abraço ao agente Beijinha, que eu por acaso também penso que conheço. E muito obrigada também à doutora Rosa e esta menina linda que terá um caminho muito grande pela frente também na ajuda aos outros. E vamos então conhecer um pouquinho melhor a associação, está bem? Vamos ver. Esse aqui é o projeto Amigos de Rua ao Quadrado, que eu conheço eles aqui, eles me conhecem aqui, a gente abraça, desabafa, então acabamos por ser amigos. Tem a roupa do homem, da mulher e temos os kits de higiene. Eu já tenho uma fila naquele lado.
Desse lado aqui, a minha equipe com chocolate, com conduto, com o segundo prato. Do outro lado, temos os paramédicos que fazem a triagem da fila que já está à espera para a triagem comer e pegar roupa. Fizemos um protocolo com a Eva e estamos aqui em conjunto com ela a ajudar à quarta-feira. Álcool gel, damos também as máscaras e acabamos por também fazer a febre e tomamos conta aqui um bocadinho da área. Como não sou uma instituição formalizada, estou formalizando isto agora. Eu dependo principalmente de pessoas como você, como os meus voluntários, cada um dá um pouco. Porque essa comida, ela é incrível, mas ela foi feita em várias casas. Eu fiz 100 refeições, depois veio a Dona Alice que fez a sopa, veio a Amélia que fez a sopa. Não tenho só pessoas em situação de sem-abrigo. Eu tenho pessoas que estão carenciadas e que infelizmente têm que recorrer, mas tem casa. E eu não vou mandar as pessoas embora porque tem casa. Olha, tem casa, vai embora. Não, tem fome, come. Ajudem a Dona Eva, porque a Dona Eva merece, porque se não fosse ela a gente já tínhamos morrido à fome. Não é o Estado, é a Dona Eva. Opa, eu acho que há coisas que eu digo assim, quando vocês sabem da minha história e o porquê que eu faço isso, não fiquem tristes por mim, fiquem felizes, porque eu venci. Associação Amigos de Rua ao Quadrado, todas as quartas-feiras vêm a Lisboa. Os voluntários cozinham nas suas cozinhas, algumas pessoas dão alguns bens alimentares, como é o caso, por exemplo, da Barca Doce na Quinta Exatamente, do Conde. E eu apresento aqui os voluntários. Carla, Carla Chasqueira, nunca ouvi o seu nome. É um bocadinho raro. Maria João Diniz e também o Vasco Miguel Fernandes estão aqui connosco. Como é que entrou para a associação, Carla? Tem o microfone, se faz favor. Eu já há algum tempo que tinha vontade de fazer voluntariado, não sabia muito bem em que área, mas fui procurando na zona onde moro o que havia e encontrei os Amigos de Rua ao Quadrado, fui seguindo no Facebook, entretanto entrei em contacto com a Eva. O que é que costuma fazer? Eu já fiz várias coisas, mas aquilo que eu faço sempre é, como tenho carta de condução e a Eva ainda não tem, mas vai ter. É a motorista da associação. Sim, eu faço o transporte à quarta-feira. Em casa, eu e outros voluntários também tratamos de organizar a logística dos talheres, embalar. Há uma logística que é preciso fazer. Quantas refeições é que servem? Entre 300 a 400, penso que é o agora. Na pandemia por mês? Mais forte, não, por semana. Por semana. Todas as quartas-feiras. Conseguem numa quarta-feira servir 300 refeições? Chegamos às 500, agora que abaixamos para as 400. Acho isso extraordinário. E a Maria João, qual é o seu papel? É assim, nós estamos responsáveis pela roupa. Também eu e a minha irmã queríamos ajudar-se e então fomos pesquisar e encontramos a Eva. E pronto, e começámos... Portanto, às quartas-feiras avaliam as necessidades e depois tentam... Sim, nós temos pessoas que nos doam, dão-nos roupa e nós depois fazemos a separação entre a mulher e o homem. E então, e qual é o papel do Vasco? Eu, semelhante um pouco à Carla, a gente foi o seguinte, a gente estava também com a ideia de ajudar, já estávamos com essa semente no nosso coração. Pesquisámos, encontramos também a associação através do Facebook, nos juntámos, nós trabalhamos na parte da ericeira, que contribuímos também com refeições, com separação de roupa para ajudar a Maria João, e todas as quartas-feiras destacamos uma equipa, normalmente vão 2 pessoas, 3 pessoas, não muito mais que isso, para lá para ajudar a logística dela, a fazer as refeições, também fazemos lá na nossa zona. E levamos para... É fantástico, Maria João, 3 anos apenas aos Amigos de Rua ao Quadrado, tem crescido muito porque os bons corações acabam por se encontrar. O que é que a associação precisa neste momento? Olha, a gente está com uma dificuldade imensa